Homem-Aranha: Um Novo Dia é um filme que finalmente deixa o Peter Parker sozinho, sem amigos, sem família e sem ninguém no mundo lembrando que ele existe. Era o que todo mundo queria depois de Sem Volta pra Casa, um Homem-Aranha independente enfrentando criminosos em Nova York. Simples. Só que, estranhamente, o Peter nunca esteve tão acompanhado, porque toda vez que ele começa a viver esse tal de novo dia, aparece o Hulk, o Justiceiro e, spoiler, a Jean Grey, o MJ, o Ned, o Controle de Danos ou algum funcionário da Marvel lembrando que existem outros 15 filmes precisando ser anunciados. E talvez seja esse o maior problema, porque o filme finalmente entrega o Homem-Aranha que todo mundo queria, mas não confia que ele consiga carregar a própria história sozinho. Saudações internet, eu me chamo e eu espero que vocês estejam bem, porque o Peter Parker definitivamente não tá. E eu gostei muito desse filme, sendo sincero. Talvez seja a versão mais humana do Homem-Aranha do Tom Holland, sabe? Mas aquilo que torna esse filme emocionante também pode destruir o sacrifício de Sem Volta pra Casa. E obviamente esse vídeo tem spoilers, então caso você ainda não tenha assistido, vá ao cinema e venda o órgão pra comprar pipoca e depois volte aqui. O Peter tá sozinho, pobre e dedica praticamente todo o tempo a ser o Homem-Aranha. Sem tecnologia Stark, sem alguém chamando ele pra salvar o universo numa terça-feira. Porque agora, meus amigos, finalmente ele enfrenta criminoso de rua, toma porrada em Nova York e fabrica as próprias coisas. Ele virou Homem-Aranha raiz. Só que o único problema é que o filme esqueceu uma característica importante da vida adulta: dinheiro. Vamos ser sinceros aqui a respeito do filme com Peter Parker? Com o que esse homem trabalha? Tipo, de verdade, ele paga aluguel em Nova York, compra peças e leva flores pro túmulo da tia quase todo dia. E flor em Nova York com certeza não nasce em poste. E ainda tem a cena também que ele aparece tranquilamente usando um notebook da Asus. Eu pesquisei o modelo, mas eu não encontrei confirmação exata. Então eu não vou inventar que é um computador de 15 mil reais. Mas aquilo também não parece um positivo Motion ganho numa rifa da igreja. O Peter mora sozinho em Nova York, compra flores, fabrica equipamento e usa o notebook da Asus sem o filme explicar de onde sai um único dólar. E antes que alguém diga, ah, mas ele trabalha com a detetive de Wolf, prove. Eu quero que você me prove. Me mostra o lerite do Homem-Aranha, porque em nenhum momento fica claro que ele paga alguma coisa. Eles conversam por telefone e trocam informações. Eu converso com a Nubank quase todo dia e nem por isso eu sou funcionário do banco. Então talvez o novo poder do Peter não seja produzir teia orgânica. Pode ser gerar Pix, sabe? O maior mistério do filme é descobrir quem é que paga a fatura desse homem. Mas tirando isso, eu gosto muito da solidão do Peter. Ele praticamente deixou de existir como pessoa. Ninguém lembra dele, a tia May morreu, e as duas pessoas que ele mais ama vivem normalmente sem saber que ele faz parte da vida delas. Então ele se esconde dentro do Homem-Aranha. Até porque, pra ele, é mais fácil enfrentar um criminoso armado do que chegar pra MJ e dizer: "Oi, você não lembra de mim? Mas nós namorávamos e eu quase destruí o universo porque não quis mandar uma mensagem pra faculdade." Essa fuga começa a afetar até o corpo dele, quando ele viu ela pegando outro cabra, sabe? Eu acho que foi praticamente isso, sei lá. Eu me apaixonei por outro cara. Ele desenvolve teias orgânicas e perde o controle. É como se o corpo falasse: já que você não quer mais ser Peter Parker, então vai virar uma aranha completa. Por isso o Bruce Banner funciona aqui. Os dois tentam controlar partes de si mesmos que não querem aceitar. São dois homens emocionalmente destruídos usando ciência porque terapia aparentemente não faz parte do plano de saúde dos Vingadores. Mas parando pra dar uma refletida um pouco mais séria e sendo um pouco crítico, vamos falar do elefante na sala? Porque o filme fica cheio demais. Hulk, Justiceiro, Jean Grey, Controle de Danos, MJ, Ned. Parece reunião de condomínio do universo Marvel, pô. Todo mundo apareceu, todo mundo tem trauma e ninguém pretende terminar no horário. Mas o Justiceiro funciona como contraste, porque o Peter perdeu pessoas e decidiu que ninguém mais deveria passar pelo mesmo. O Frank perdeu pessoas e decidiu que os fabricantes de munição precisavam de apoio financeiro. E isso aparece no final, quando o Peter protege a Jam do tiro do Justiceiro. E ele faz isso porque acredita que ela ainda pode ser salva. E é isso que faz dele o Homem-Aranha. Não a força, a teia ou a capacidade de comprar flores estando desempregado. Ainda tô indignado com isso. É fazer a coisa certa mesmo quando ninguém vai saber quem estava por trás da máscara. Mas em consideração, ela sabia. Mas o ponto mais delicado está na MJ e no Ned. A cena da carta com a MJ funciona porque não resolve tudo de forma mágica. Ela descobre a relação dos dois e mesmo assim deixa claro: eu não te amo, eu não conheço você. Pra ele, aquilo foi parte enorme da vida. Pra ela, é um desconhecido apresentando um documentário sobre um namoro que ela não lembra. É triste, mas faz sentido. Só que aí chega uma parte que me deixa um pouco indignado, que é o aperto de mão com o Ned. Os dois repetem um cumprimento antigo e o Ned fala o nome dele. E eu espero que aquilo signifique apenas que ele percebeu que o Peter é o Homem-Aranha. Porque se for a memória voltando por conta de um aperto de mão, não faz sentido nenhum. O Doutor Estranho apagou Peter Parker da memória do planeta inteiro, mas aparentemente não era forte o suficiente pra derrotar um cumprimento de adolescente. Eu tava conversando com um ser humano que eu não pretendo falar o nome, mas que eu considero burro, ao ponto dele me falar: ah, mas é a memória muscular. Memória muscular de quê, porra?
O feitiço apagou as lembranças, mas esqueceu de formatar o tendão? A solução era fazer o aperto e esperar o Windows restaurar um backup? Não faz sentido, cara. E Sem Volta Pra Casa terminou com o Peter deixando a MJ e Ned seguirem suas vidas. Mas se eles recuperarem tudo com um abraço, aperto de mão e poder da amizade, o sacrifício virou uma assinatura de streaming. Você cancela, espera alguns meses e volta com promoção. Caralho, que analogia. E pra mim, essa é a maior contradição de Um Novo Dia. Porque o filme quer que o Peter siga em frente, mas tem medo de deixar ele seguir de verdade. Quer apresentar uma vida nova, mas mantém a antiga ao alcance da mão. Quer deixar o Peter sozinho, mas enche a história de participações. O filme se chama Um Novo Dia, mas passa boa parte desse novo dia olhando as fotos de ontem. Mas, apesar de toda essa minha crítica, que, como eu falei no início, eu gostei muito do filme. Ele finalmente deixa o Tom Holland ser um Homem-Aranha adulto, urbano e independente. Um Peter que não precisa impressionar o Homem de Ferro ou salvar o multiverso, até porque o Homem de Ferro morreu e o multiverso provavelmente vai acabar em Doomsday. Mas enfim, voltando, ele só precisa salvar alguém. E mesmo com os problemas, ele ainda é um dos melhores Homem-Aranhas do cinema. Mas o melhor Homem-Aranha que existe não é de um filme. Não é o Tobey Maguire, não é o Andrew Garfield, não é o Tom Holland. E com todo respeito, por mais que eu ame, não é também a animação do Miles Morales. O melhor Homem-Aranha que existe, e me prove o contrário, é o Homem-Aranha do primeiro jogo de PlayStation 4. Esse aqui. Adulto, pobre, cansado, competente e enfrentando problemas que não podem ser resolvidos ligando para outro Vingador. Esse é o Homem-Aranha perfeito. A história dele, tudo o que acontece de maneira tão natural, Sexteto Sinistro, cara, se tivesse um filme especificamente sobre esse Homem-Aranha, seria papo da melhor história de adaptação de um herói que a gente já viu. Mas graças a Deus ele tá no jogo, porque eu pude aproveitar e fazer parte disso. E caso você não tenha visto, procura, pô. E além do jogo do Miles Morales, tem um segundo jogo da continuação desse Peter. O segundo jogo é bom, somente isso. É um jogo bom. Agora a história, eu ainda procuro palavras juridicamente seguras pra descrever, mas isso fica pra um novo dia. Gostou da referência? Agora, finalizando sobre o filme, eu acredito que o Ned apenas descobriu quem está por trás da máscara. Ou a Marvel já começou a desfazer o sacrifício de Sem Volta Pra Casa. Eu não sei de verdade, porque caso um aperto de mão vença o feitiço do Doutor Estranho, o próximo filme não precisa de vilão. Precisa apenas de fisioterapia. E só um detalhe aqui adentro também, esse filme não tem um vilão entre aspas. E finalizando o vídeo, eu não quero ser mais um genérico que pede pra pessoa se inscrever ou algo assim do tipo. Mas se você curtiu, comenta aí embaixo, interage. Que eu realmente gostaria de ouvir a opinião das pessoas sobre. Eu gostaria de construir uma comunidade aqui nesse canal. Então, caso você queira fazer parte, ser um cara desocupado que provavelmente trabalha de CLT e que com certeza trai a namorada toda sexta-feira com a tal de Jennifer, faz parte disso. Eu vou te deixar mais orgulhoso do que eu sou pai ausente.